Então, bom dia para todos vocês, tá? Bom dia. Nós já tivemos a oportunidade de estudar a parte introdutória de estatística, definições, vimos ali algumas definições importantes, como que são variáveis, né? O que é uma estatística, o que é a amostra, o que é uma população, né? Depois a gente partiu para as fases do planejamento do experimento, vimos que para resolver aí, para você conseguir realizar uma boa pesquisa, você tem que ter um problema, depois você vai partir para um planejamento, esse planejamento você vai coletar os dados, desses dados coletados você vai montar tabelas, gráficos, você vai, depois de montar essas tabelas, vai extrair as informações como as medidas de tendência central, as medidas de dispersão, né? Então, aí, com esse blocão, a gente fecha a estatística descritiva, tá bom? Que basicamente envolve todas essas informações de análise e descrição dos dados do fenômeno que você está estudando. Tá? Hoje nós vamos partir para um outro tema, que é a probabilidade. Então, vamos ver a introdução, a definição de probabilidade e conhecer como é o comportamento da probabilidade, para que a gente possa, então, a partir desses conceitos, dar suporte para o nosso conhecimento e o nosso estudo de inferência, que é a parte já de probabilidade 2, que já envolve estimação, teste de hipótese e vários outros tipos de tratamentos estatísticos em banco de dados, né, para que você consiga, a partir da amostra, tirar a solução aí para o todo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apostila de hoje. Esse material chama-se Apostila PDF. Eu vou já disponibilizar para vocês no WhatsApp, tá? E a partir, aí depois a gente vai trabalhando. Hoje, nós vamos trabalhar essa introdução, a definição de espaço amostral e probabilidade de Laplace, as classes dos eventos aleatórios, né, propriedades com eventos aleatórios, partição de espaço amostral, né, alguns teoremas, eventos equiprováveis, independência. E se der, a gente trabalha em probabilidade condicional, teorema de Bayes. Senão a gente continua amanhã com esse tema de probabilidade condicional, teorema de Bayes, para poder a gente ter, então, condição de trabalhar com a redistribuição de probabilidade. Ok? Então, vamos lá para a nossa introdução. Vamos ampliar um pouquinho mais, ver se ele amplia. Então, ele fala aqui, né, que o que diferencia a estatística da matemática é que a ciência estatística é uma ciência determinística. Perdão, a matemática ela é uma ciência determinística. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Pronto, já está determinado. Né? 1 mais 5 é 6. Então, a matemática ela é exata. Né? Já a estatística ela é probabilística, então ela não é determinística, ela é probabilística, ela é estocástica. Tá? Por isso que ele fala que assim, um experimento é determinístico quando repetidas vezes em condições semelhantes conduz a resultados essencialmente idênticos, né? Idênticos. Experimentos que repetidos sob a mesma condição produzem resultados geralmente diferentes são chamados de experimentos aleatórios ou fenômenos aleatórios. Acontece constantemente em nossa vida diária, né? São frequentes. Pergunta tais: qual será a temperatura? Né? Qual será a temperatura no próximo domingo? Qual será o número de ganhadores da Mega Sena? Né? Então, a teoria das probabilidades ela é o ramo da matemática que cria, desenvolve e, em geral, pesquisa modelos que podem ser utilizados para ajudar experimentos de fenômenos aleatórios. Então, tudo o que nós vamos estudar, nós vamos considerar que a gente está estudando um experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? Um experimento aleatório é aquele em que você não conhece o resultado. Você pode até conhecer os possíveis resultados, mas você não conhece o resultado e todos têm a mesma probabilidade, possibilidade de ser escolhido. Né? Então, aí nós temos um experimento aleatório. Tá? Então, olhem só, tudo o que nós vamos apresentar aqui só vai valer se o experimento for aleatório. Tá? E aí, às vezes, as pessoas perguntam, professor, tem determinadas pesquisas aí
que eu não confio, né? Mas por que você não confia? É por conta do método estatístico? Não. É porque o experimento não foi aleatório, o experimento foi viciado. Ou seja, o experimento ele foi aí conduzido para um determinado resultado. Então, quando isso acontece, as teorias vão para, elas não vão ter sentido. Mas tudo o que nós vamos estudar, nós vamos considerar que a gente está tratando de experimento aleatório. Imagina, na área da saúde, né? Que interesse teria um biomédico de forçar para que o resultado seja tal, né? Para que o percentual ali de efeito de uma determinada droga, né, aplicada ou utilizada, ela tenha o efeito tal, ou então que o exame tal ele tenha a eficácia tal. Então isso não tem sentido, né? Então o que acontece é que na área da saúde os experimentos todos são aleatórios, tá? Na área sociopolítica, aqui e ali a gente vê o pessoal forçando um pouquinho a barra para viciar o experimento, né? É como se fosse aquele pessoal do Arraial, né? Você chega lá e tem um dado, um lado é Flamengo, outro lado é Palmeiras, outro lado é não sei o quê, e daí o cara joga sempre dá um time, porque aquele dado ele está viciado, não é? Então, isso não é de interesse da matemática. A matemática ela trabalha com teorias pautadas aí no experimento aleatório. E ela é aplicada em várias áreas, né? Nas engenharias, ela é aplicada nas ciências da saúde, nas ciências humanas, né, nas ciências sociais, né, aplicada até na área de letras, né. Então, turismo, geografia, tudo que tu imaginares assim, que a gente possa imaginar, ela é aplicada. Então, vamos entender o que é a probabilidade, né? Eu sei que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de estudar probabilidade, tá? E aí a gente vai, né, rever isso daí e até às vezes desmistificar alguns contextos e alguns conteúdos e definições no sentido de entender o que é a probabilidade, tá bom? Então vamos lá. Para a gente refrescar nossa memória sobre esse tema probabilidade, é necessário a gente então definir, né? Definir alguns conceitos, né? Visualizar e entender alguns conceitos. Por exemplo, espaço amostral e evento. São dois conceitos bem conhecidos. Contudo, esses conceitos é que vão dar aí, né, na verdade, um novo olhar para o entendimento de probabilidade como função. Mas a gente vai ver isso mais lá na frente, tá? Então, aqui, por exemplo, a definição de probabilidade como quociente, né, do número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis foi a primeira definição formal de probabilidade. E apareceu pela primeira vez em forma clara na obra Liber de Jerônimo Cardano, entre 1501 e 1576. Tá? Quer dizer, não faz muito tempo, né? 1501, 1576. Tá bom? Podemos dizer assim que não faz tanto tempo em relação a muitas coisas que já foram descobertas na matemática. Daí o seguinte, a probabilidade introduzida nesta seção tem, como veremos, várias propriedades. Elas serão tomadas como definição de uma função de conjuntos, que também chamaremos probabilidade na seção seguinte, né? Que aí, no caso, é um conjunto grande de definições, axiomas, né, e teoremas que vão sustentando aí toda, na verdade, a partir dos métodos numéricos, dá suporte para essas definições de teoremas, axiomas e consequências, né, da definição de probabilidade como função, ou como mesmo, né, a relação entre casos favoráveis e casos possíveis. Então, primeiro vamos falar sobre o espaço amostral, né? Então, primeira definição de espaço amostral. O que é o espaço amostral? O espaço amostral ele é o conjunto de todos os resultados possíveis em um experimento aleatório. Então, o espaço amostral pode ser finito ou infinito, tá? E o evento, ele é um subconjunto lá do espaço amostral. Isto é, um conjunto de resultados possíveis, como eventos particulares, tem o próprio evento, que é o evento certo, mas deve sempre ocorrer o elemento de ômega, o conjunto vazio, que é o evento impossível.
porque não é possível a ocorrência de um determinado evento. Então, vamos lá, espaço amostral e evento. Eu vou fazer o seguinte, como eu sempre faço, eu vou aqui copiar, tirar um instantâneo aqui, eu vou copiar essa definição, deixa eu copiar ela direitinho aqui, ó. Eu vou jogar naquele meu quadrinho de desenho e a gente vai discutir um pouco sobre essa definição. Quer dizer, a gente vai exemplificar um pouco essa definição, tá? Deixa eu abrir aqui o meu quadrinho de desenho. Vamos ver o que seria exatamente o espaço amostral e o evento. Então, ele diz que o espaço amostral ele diz que são todos os possíveis resultados do experimento, né? Se ele está dizendo que são todos os possíveis resultados do experimento, então vamos ver como seria isso. Mas aí eu vou usar meu quadrinho, que eu gosto de usar o quadro para estar definindo e verificando. Aí a gente vai conversar agora sobre esse espaço amostral. Deixa eu aqui compartilhar com vocês o meu quadro, que eu joguei para cá, e vou falar sobre Vocês vão me ajudar a fazer isso daqui. Eu vou falar sobre o espaço amostral. Por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo. Exemplo 1, tá? Peraí. Aqui um exemplo 1. Exemplo 1. Tá? Meu exemplo 1, meu experimento vai ser o seguinte. Lançar uma moeda uma vez. Tá bom? Tá bom? Gente, é o seguinte. Se eu lançar a moeda uma vez, quais são os possíveis resultados desse experimento? Vocês podem me ajudar aí? Se eu lançar a moeda uma vez, quais são os possíveis resultados? A gente tem dois, né? Ou vai cair numa cara ou numa coroa. Certo. Uma Possíveis cara. resultados. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vanessa, pela resposta. Então, olha só, gente. Eu tenho aqui o meu espaço amostral, meu espaço amostral, né? Ele é igual, aí eu vou abrir aqui, né? Cara, que eu vou chamar de Czinho, e ou coroa, que eu vou chamar de C chapéu. Mas eu já colocar o chapéuzinho aí. Deixa eu só abrir aqui para dar permissão aqui para entrar aqui na Manuela. Tá? Cara ou coroa, ou um ou outro. Então eu tenho isso aqui então é um espaço amostral, porque são todos os possíveis resultados do meu experimento, ok? Esse espaço amostral eu posso chamar também de ômega, tá? Ômega, ele é representado também por ômega, que é um símbolo assim, ó, que é igual a ômega, tá? Então, ômega é o espaço amostral, tá? São todos os possíveis resultados do experimento. Vou colocar um outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo 2, tá? Exemplo 2. Exemplo 2. Então, seria lançar uma moeda duas vezes, certo? Lançar uma moeda duas vezes, ok? Então, nesse caso aí, eu vou colocar meu espaço amostral seria o seguinte, eu vou chamar coroa de K, tá bom? Até aqui, só para a gente olhar, aqui só para não estar fazendo muito de chapéuzinho, vou estar chamando aqui coroa de K, ó, vou chamar aqui coroa, cadê? Vou estar chamando coroa aqui de K. K. Então, cara vai ser C, coroa vai ser K. Então, olha como ficaria meu espaço amostral aqui, ó. Meu espaço amostral, ele seria igual ao seguinte. Eu teria cara e cara, cara e coroa, ou coroa e cara, ou coroa e coroa. Então, esse aqui seria o meu espaço amostral, que no caso eu chamo aqui, né, de o meu ômega. Né? Esse aqui seria o meu ômega, né, meu espaço amostral. Deixa eu trazer ele para cá, vem para cá, senhor ômega.
Esse aqui seria o meu ômega desse experimento. Tá? O espaço amostral. Então, gente, como está escrito aqui em cima, tá? O espaço amostral, deixa eu voltar aqui. Está escrito aqui em cima, o meu espaço amostral, cadê o pincelzinho? Aqui, ó. O espaço amostral, ele é o conjunto de todos os resultados possíveis em um experimento. E o que seria o evento? O evento é um subconjunto de A. Um subconjunto A do espaço amostral ômega. Então, o evento ele é representado por uma letra maiúscula. Por exemplo, eu vou colocar aqui um evento aqui no meu experimento. Aqui. Vou colocar um evento aqui. Por exemplo, nesse exemplo 2, né? Evento A é igual, aí eu posso colocar aqui, ó, o CC, duas caras, ok? Evento B, eu posso chamar aqui o CK e o KC, ok? Que são aí, no caso, uma cara, né? O evento C. Pode ser aqui o KK, que é 0 caras. Ok? 0 caras. Então, veja aqui, eu tenho evento que é igual a uma cara, desculpa, duas caras, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Duas caras, volta, coloca de novo. Deixa eu organizar aqui, que acabei cortando. X, Ctrl+V. Pronto, duas caras. Diminuir aqui para cima. Pronto, duas caras. O evento B aqui, ele seria aqui o evento agora. Pronto, vou ficar organizadinho que eu vou jogar para vocês lá para o WhatsApp. O evento B seria aqui igual a uma cara. O evento C é igual a nenhuma cara. Ainda tem mais outro evento. Tem aqui o evento D. O evento D, eu vou colocar aqui mais em cima, né? O evento D seria igual o próprio ômega. Seria cara a cara, cara e coroa a cara, e coroa, né? Que eu chamo de... vou até abrir para cá, para dar espaço. Eu chamo de evento certo. E tem um evento E. O evento E seria, por exemplo, 3 caras, tá bom? Que seria o que chamamos de evento impossível. Olha só, gente. Então, eu tenho duas caras, uma cara, nenhuma cara, evento certo, evento possível, não é? Tudo isso são os eventos que podem ocorrer, tá bom? O impossível eu não vou nem considerar, eu vou até colocar esse impossível aqui de vermelho, tá bom? É um evento impossível. E vai ser um evento vermelho. Agora, olha só que interessante, gente. Opa, acho que alguém está querendo entrar. Professor, Oi. o evento certo é quando todos os resultados possíveis do subconjunto do evento são iguais aos possíveis resultados ou não? Exatamente. Ou seja, o evento certo é o ômega. Quando o espaço amostral é o ômega. Tá bom? É uma coisa certa. É como se fosse assim. Como se eu pegasse
todos vocês, certo? Disse assim, gente, eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho aqui na sala 25 alunos, tá? Eu falo assim mesmo, gente, qual a probabilidade de eu tirar aí desses 25 um aluno da UEPA? Então eu tenho 25 de 25, é evento certo, é 1, probabilidade igual a 1, que é 100%, tá? Então, é, é isso que você falou. O evento certo vai ser aquele evento, tá? Em que o evento é o próprio ômega. Eu vou até colocar aqui, ó. Tá? O evento é o próprio ômega. Deixa eu pegar aqui o meu pincelzinho, aqui o pincelzinho, tá? É um evento, tá bom? Cadê que é o evento é igual ao próprio ômega. É o evento certo, tá? Então vejam só, lançar duas moedas, né? Então lançar duas vezes, não é isso? Oi? Os resultados dos eventos, eles ficam entre chaves, é? Pode ficar entre chave, pode ficar entre parênteses, tá bom? Você pode fazer de várias formas, tá bom? Várias formas. Pode colocar numa tabelinha e depois embaixo colocar a probabilidade de cada um deles, que vamos chamar de distribuição de probabilidade, para encontrar a esperança, a variância deles, tá? E pode organizar de várias formas, tá bom? Por exemplo, Roberta, eu podia organizar assim mesmo, né? Eu podia colocar assim, por exemplo, podia colocar um quadrinho, tá? Cadê meu quadrinho? Podia colocar assim, ó. Experimento aqui assim, certo? Aí eu poderia colocar aqui, cadê? Vou colocar aqui assim. Poderia colocar assim, ó. Poderia colocar bem aqui assim, seria o evento, tá? Vou colocar aqui assim, ó. Tá bom? O espaço amostral. O espaço amostral, tá bom? Espaço amostral. Vai dali para cá para o lado. Podia colocar aqui um espaço amostral. E bem aqui embaixo, eu colocaria aqui. Isso é o espaço amostral, que seriam os resultados. Né? Por exemplo, aqui número de caras. Número de caras, certo? Então aqui eu teria o seguinte. Na verdade, aqui eu teria aqui, na verdade, os eventos, tá bom? Só arriscar aqui. Eu teria aqui, na verdade, os eventos. Vou tirar isso aqui. Seria, no caso, só um segundinho aqui. Posso colocar aqui, por exemplo, os eventos, tá? Os eventos. Eventos. Aí eu teria aqui, bem aqui, eu teria aqui o CC, CK, o KC e o KK. Certo? Aí embaixo eu teria quantas caras eu tenho? Aqui eu tenho duas caras. Aqui eu tenho uma cara. Aqui eu tenho uma cara. Aqui eu tenho 0 caras. Certo? Ainda poderia colocar a probabilidade deles aí, né? A probabilidade deles, né? Eu podia colocar aqui assim. A gente vai ver o seguinte. Bem aqui assim. Eu tenho aqui 1/4. Aqui 1/4. Aqui 1/4. E aqui 1/4. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aqui são as probabilidades. Eu posso colocar aqui a probabilidade. Probabilidade. Beijo. Então, tá vendo? Eu estou organizando de uma forma diferente aí. Tá? Eu estou organizando de uma forma diferente. Mas, a princípio, eu estou falando apenas, né? Opa, bem que assim. Bem que assim. A princípio, eu estou falando apenas de espaço amostral e evento. Para a gente ter uma noção do que é espaço amostral e evento. Bem, eu vou copiar aqui esse quadrinho que eu fiz e vou jogar lá para o nosso WhatsApp.
Vamos aqui para o nosso WhatsApp. E dessa forma a gente consegue definir o que é o espaço amostral e o que é o evento. Tem dois eventos que são muito importantes. Um evento é o evento certo. O evento certo é quando o espaço amostral, o evento é o próprio espaço amostral. E tem um evento impossível, é aquele que o evento não faz parte do espaço amostral, tá? O evento ele está fora de contexto. Então, a princípio, a gente precisa entender isso daí. E daí o seguinte, ver que existem vários tipos, várias possibilidades aí da construção de eventos, tá bom? Várias, tá? Bem, deixa eu colocar aqui o desenho que eu fiz agora. Vou jogar aqui. Peraí que vai abrir aqui. Pronto. Bem, já consegui colocar lá. Então, vamos lá. Baseado nessas informações, vamos seguir aqui em frente nas nossas definições e tipos de evento. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá? Tem mais uma coisa importante. Aqui, tem mais uma coisa importante. É o seguinte. O que é que tem de importante aqui para falar para vocês? É sobre essa coisa da relação de quantos subconjuntos eu posso construir a partir, né, desse experimento. Por exemplo, aqui, no meu exemplo 2, eu joguei a moeda 2 vezes, no exemplo 2. Então, eu posso perguntar assim mesmo, professor, se eu joguei a moeda 2 vezes, quantos eventos eu posso construir a partir desse jogar a moeda 2? Está aqui o exemplo, olha. Eu joguei a moeda 2 vezes, tá? Peraí, que eu vou colocar. Está aqui o exemplo. Eu joguei a moeda 2 vezes. Se eu joguei a moeda 2 vezes, eu vou conseguir... eu vou chamar N igual a 2. Quem é esse N? É o número de repetição do experimento. Eu vou ter aqui o quê? 4 eventos, ó. 4 eventos. É possível 4 eventos. Então, significa dizer o seguinte, que é como se fosse assim, olha, o meu conjunto todo é esse aqui, C, CK, KC, o meu conjunto todo é esse aqui, né, que é o meu ômega, tá? Quantos eventos eu posso construir dentro desse ômega? 4. Aí existe uma formulinha que ajuda a gente a fazer isso daqui, olha, que diz o seguinte, que N, vou voltar aqui, 2, diz assim mesmo, olha, 2 elevado a n, isso aqui é igual à quantidade de subconjuntos que eu posso construir. Por exemplo, se eu repito 2 vezes, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Se eu repetir 3 vezes, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 16. Se eu repetir 5 vezes, vai ficar 2 elevado a quinta. Então, esse 2 elevado a n aí é que nós chamamos de número possíveis de eventos a partir do experimento e do espaço amostral definido desse experimento, tá bom? Então, deixa eu copiar isso aqui de novo, tá? Copiar essa parte aqui, e é a parte que interessa pra gente aqui, deixa eu copiar tudinho, então. Vou colocar logo de novo lá no nosso WhatsApp. Tem alguém querendo entrar, será? Tem. Aqui a Ingrid. Então, eu vou colocar aqui no nosso WhatsApp esse quadrinho aqui, né? Essa figura que eu construí agora, no Paint. Pronto. Bem, agora vamos lá seguir nas definições para essa apresentação aqui. Vamos seguir. Mas antes de seguir na definição, eu vou perguntar o seguinte. Vocês
Vocês entenderam a definição de espaço amostral e eventos? Responde se sim ou se não. Vocês entenderam essa definição de espaço amostral e eventos? Sim ou não? Ok, né? Professor, Entenderam. Então, licença. quando ele fala... Diga, Aurélio. Eu entendi essa Pode ter questão, vontade, mas pode falar. eu fiquei com uma dúvida na questão desse 2N. Por exemplo, com o problema que o senhor desenvolveu aí, como ficaria o resultado? É o seguinte, Aurélio, esse 2N é para a gente ter uma noção de quantos possíveis eventos é possível construir de um espaço amostral, tá? É como se fosse assim, eu tenho um conjunto, isso na verdade é a teoria dos conjuntos, entendeu? Por exemplo, eu tenho conjuntos. Esse conjunto, ele tem dois elementos. Quantos subconjuntos eu posso construir? Eu posso construir 2 elevado a n subconjuntos, que seria, no caso, igual a 4. Tá bom? Porque isso que eu estou usando agora, na verdade, são as definições da teoria dos conjuntos. Então, tu imagina assim, eu tenho um experimento. Esse experimento vai ter tantos resultados, né? Mas esse experimento ele tem um número de repetições. E essa quantidade de resultados vai depender desse de, de repetições que eu vou fazer, tá? Ou seja, na linguagem matemática, você dizer o seguinte: se eu tenho um conjunto, tá aqui, esses aqui são os elementos do meu conjunto. Quantos subconjuntos eu posso tirar a partir dele? Tá? Tá bom? Por exemplo, Aurélio, eu perguntei assim mesmo, gente, se eu lançar a moeda, quais são os possíveis resultados? Aí vocês vão dizer cara e coroa. Tá certo. Então é o seguinte, quantos subconjuntos eu posso formar a partir disso? Ah, professor, você pode fazer cara e coroa e coroa e coroa. 4 subconjuntos. Mas como é que eu cheguei a esse espaço? A partir dos 2 resultados possíveis, cara e coroa. Então, se eu pegar esses 2 resultados possíveis, cara e coroa, sabe? Se eu pegar 2 elevado a n, quem é o n? Cara e coroa. Então, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Tá bom? Entendi agora, obrigada. Tá legal, Roriel. Por exemplo, para ficar melhor ainda, vamos supor que eu lançasse a moeda 3 vezes. Aí eu vou pensar assim, bem, se eu lançar a moeda 3 vezes, tá? Primeiro o seguinte, se eu lançar a moeda uma vez, eu tenho cara e coroa, certo? Então, ok, né? Cara e coroa. Se eu lançar ela 3 vezes, tá? Cara, então eu vou ter aí 2 elevado a 3, tá? Que vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16 possibilidades. Tanto é que vai ficar assim mesmo, né? Cara e cara e cara, cara e cara e coroa. Cara e cara vai dar 16 vezes. Tá bom? Desculpa, 16 não, 8, né? Perdão, 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 elevado ao cubo é 8, tá? Seria 8. Quer ver? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Não, vamos ver só como ficaria. Só para reforçar aqui o que a Auriele aí comentou, tá bom? Que é muito pertinente. Seria mais ou menos o seguinte, tá? Eu vou tirar isso aqui tudo, tá bom? Vou tirar isso aqui tudo aqui. Tirar isso aqui, vou apagar isso aqui tudo. Deletei tudinho aqui, vou deletar aqui. Experimento com o seguinte, olha só, Auriele, por exemplo, vamos supor que o experimento seja o seguinte. Vou colocar experimento 3. Exemplo 3. Exemplo 3, tá? Uma moeda é lançada 3 vezes, tá bom? Aí tu imagina assim mesmo, cara, 3 vezes, então, quantos eventos são possíveis, né? Possíveis, tá? A partir desse experimento, né? Quantos? A gente vai pensar assim mesmo, olha,
é o seguinte, 3 vezes, tá? O que acontece? Bem, eu tenho, né, 2 elevado a n, né? Então, o n é igual a 3, certo? Porque eu vou lançar 3 vezes, então, eu teria o seguinte, 2... eu teria o seguinte, que a quantidade de eventos, teria aqui o número de possíveis eventos, tá? Número de possíveis eventos é igual a, aí eu venho aqui, ó, é igual a 2 elevado a n, certo? Então, isso aqui vai ficar 2 elevado ao cubo, que é igual a 8, né? Será que é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar bem aqui assim, ó, vou colocar bem aqui assim o meu ômega, ó, vou colocar bem aqui o meu ômega, ó. Ômega é igual, aí eu vou colocar ele aqui no lado para ver se vai ser isso mesmo. Vamos ver se é isso? Vamos lá, vamos ver se cara, né? Cara e cara, cara e coroa. Cara, coroa e cara, coroa e coroa. Coroa, cara, coroa, cara e coroa. Aí que eu coloquei outro aqui, né? Coroa, cara e coroa. Coroa, coroa e cara. Coroa e coroa. Realmente, olha, eu tenho aqui 8 possibilidades. Isso aqui, ó, né? 8 possibilidades. Tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então, de fato, né, é possível você construir 2 elevado a n eventos a partir de um experimento repetido tantas vezes. Tá bom? Isso eu fiz Eu para entendi. reforçar mais ainda a ideia. Tá? Tá legal. Então, vamos aqui, eu vou jogar isso aqui no WhatsApp e vamos já para continuar aqui as nossas definições. Para as nossas definições. Mas no caso, professor, rapidinho, o 2 ele só é 2 porque tem a chance de dar duas coisas, ou vai ser cara ou vai ser coroa, né? Aí elas vão fazer um conjunto aí de 3, né? Por isso que é 2, né? É, 2N no caso, eu quero falar. não, esse 2 sempre vai ter, tá legal? Independente se, tá bom? Independente se é cara e coroa ou não, tá? Sempre vai ter esse 2 aí, tá bom? Sempre vai ser, porque essa é a teoria dos conjuntos, tá? Esse 2N é tirado a partir da teoria dos conjuntos, ele sempre vai existir. Independente se é cara e coroa ou não, tá bom? Ok? Eu vou mostrar aqui para você aqui no material, tá? Porque ele quer falar, que eu quero falar, tá? Para reforçar, eu vou mostrar aqui o seguinte. Deixa eu abrir aqui. O que eu estou falando é isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. A gente vai aqui verificar tipo de evento, ó, tipo de evento simples, vai falar sobre isso, tá bom? Evento simples, comunitário, deixa eu ver aqui embaixo. Eventos, clássicos, eventos, independentes, eu vou falar sobre tudo isso daqui. Tá bom? Eventos equivalentes, segundo médio, evento certo possível, tá? Para clássicos dos eventos aleatórios, essa parte daqui de classe. Ele vai provar aqui o seguinte, que o número de, tá vendo aqui, ó, o número de eventos de um espaço amostral é igual a 2 elevado a n, tá bom? Certo? Aí, Aurieli, só para dizer o seguinte, esse 2 não é porque ali eu tenho cara e coroa, tá? Eu poderia ter, por exemplo, um experimento do tipo 3 possibilidades, 4 possibilidades, tá bom? Eu poderia ter, sempre vai ser 2 elevado a n, sempre vai ser. Por O exemplo, número vamos de eventos supor, de... porque no caso, vamos supor, por exemplo, que tem um livro, aí eu quero pedir, vou pedir para alguém abrir, aí tem a chance dele primeiro deixar na página, a primeira página, ou abrir uma página qualquer do meio do livro, ou a página do final.
No caso, e aí Certo. vamos supor que eu faço como da moeda. Eu peço para ele que ele tem pode fazer repetir esse processo 2 vezes. Ou seja, escolher a página que ele vai querer, se é a página normal, primeira ou a última, 2 vezes. No caso, ainda continuaria sendo 2? Continua sendo 2 elevado a n, tá? Porque o n lá de cima é o que vai determinar a quantidade de subconjuntos, tá bom? Quantidade de subconjuntos. Tá legal? Por exemplo, porque isso é a teoria dos conjuntos. Tu imagina assim, por exemplo, tu tens um conjunto com 5 elementos. 5 elementos. Não interessa quais são os elementos, tu tem 5 elementos. Quantos subconjuntos tu pode formar desses 5 elementos? 2 elevado a 5. Entendeu? Tu tens um conjunto com 3 elementos. Quantos subconjuntos? Lembra do conjunto que tem o diagrama de Venn? Conjunto e subconjunto. Esse teorema, ele surge a partir da teoria dos conjuntos. Tá? Então, ele está pautado nos resultados possíveis. 2 elevado a esse resultado possível. Tá bom? Entendi, eu Tá? acho que é porque eu tô pensando muito em princípio fundamental da contagem, que no caso, eu olhando, eu faria assim. No caso, tem 2 vezes que eu vou repetir. Então, para a primeira vez que eu vou repetir, eu tenho 3 chances de acontecer. No caso, tenho 3 opções, né? Na segunda vez, eu também vou ter 3 opções. Então, eu faria 3 vezes 3, 9. Certo. No caso aí, a demonstração, no caso ele vai, na verdade, gerar como referência o N de cima, tá? Seja um experimento, 2 experimentos, 3 experimentos, 4, 5, tá? Até N experimentos, seria N sobre 2 elevado a N, que seria o próprio N, né? Tá O bom? N, o N ele faz relação com a quantidade de possíveis resultados ou com a repetição do experimento? Porque a repetição ela vai estar influenciando no possível resultado, né? Possíveis resultados, tá bom? Por isso que ele mostra aqui assim, ó. O número de eventos de espaço amostral é F2 elevado a N. Olha esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, olha o que ele tem aqui. Classe de eventos aleatórios. É o conjunto formado de todos os eventos, ou subconjunto do espaço amostral. Tá? Então, olha só. Vamos supor que eu tenha um determinado espaço amostral, ômega. Esse espaço amostral, ele gera para mim o evento 1, o evento 2, o evento 3 e o evento 4, certo? Então, isso aqui são os eventos. Então, olha só. Eu tenho experimento lá do lançamento, eu tenho experimento lá do lançamento do meu dado, entendeu? Então, lá eu tenho cara a cara, coroa, cara, eu tenho 4, não é isso? Quatro eventos a partir desse ômega, certo? Aí olha o que ele mostra aqui, tá bom? Aí eu posso ter o conjunto vazio, eu posso ter os 4, que é 4 de 1, né? Eu posso ter aqui o 4 de 2, o 4 de 3 e o 4 de 4, né? Então, o número de eventos de um espaço amostral, o número de eventos vai ser sempre 2 elevado a n. Esse n aqui, no meu caso, tá? São os resultados que eu posso obter, tá bom? Tá? No caso, 2 elevado a 2, né? Tem cara e coroa, então n é igual a 2, cara e coroa. Tá bom? Aí eu poderia ter n igual a 4, n igual a 5, sempre o n vai ser, no caso, o resultado do meu espaço amostral. Tá bom? Quer dizer, do experimento. Tá? É mais ou menos assim. Gente, se eu lançar a moeda, quais os possíveis resultados? Cara e coroa. Ah, tá bom, então eu tenho resultado cara e coroa. Ok. Então, quantos subconjuntos eu posso tirar a partir de cara e coroa? Cara e coroa e cara, cara e coroa. Entendeu? Ou seja, o N, na verdade, o resultado, tá bom? Por exemplo, eu lanço um dado, certo? Eu lanço o dado, ok? Eu lanço o dado. E daí,
eu quero saber o seguinte, vamos supor que o meu resultado seja, por exemplo, face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 e face 6. Esses não são os possíveis resultados? Não são os possíveis resultados do lançamento de um dado? 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Tá. Então, quantos subconjuntos eu posso criar a partir dele, né? 2 elevado a 6. Tá bom? Tá? E aí vai, né, dependendo do resultado do experimento. Por exemplo, na moeda cara e coroa. Aí, no caso... Oi. Nesse exemplo aí que você está falando do dado, o N, né, é 6. Aí, no caso, se eu jogar ele 2 vezes, o N vai passar a ser 12. É isso? Se lançar 2 vezes, tá bom? Aí, no caso, tu vai ter que fazer, tu pode ter a opção, como são resultados independentes, tu pode fazer já uma combinação, né? Uma combinação aí de 4, 2 a 2, de 2, 6 a 6, aí tu pode fazer usar já outros, né? Tu pode, para fazer o teu espaço amostral, aí tu vai depender exatamente do que tu queres de X, do resultado, tá bom? Por exemplo, se tu lançares 2 vezes o dado, aí tu vais ter o que? 36 de resultado, né? Aí tu vais ter que ver o seguinte, qual é o resultado do primeiro dado e do segundo, né? Aí do primeiro tu vais ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Do segundo vai ter entendeu? Aí tu vais ter tu vais ter já pode criar várias situações a partir dele, tá? Mas a situação inicial é a seguinte: a ideia inicial é o N, ele é o resultado que você tem, certo? E aí quantos possíveis eventos é possível construir a partir desse resultado? Essa é a ideia, tá bom? Aí o resto, tu pode multiplicar os resultados, tu pode fazer permutação, combinação, uma série de coisas. Mas aqui essa definição é a definição seguinte. Se o meu conjunto é mais ou menos assim, ó, para ficar mais claro ainda. Deixa eu abrir aqui um Paint, tá? Para ficar mais claro ainda para a gente tirar essa apresentação. Deixa eu colocar essa outra apresentação aqui. Cadê o aqui? Deixa eu colocar uma coisa aqui. A ideia geral é a seguinte. Peraí, deixa eu colocar um novo aqui. Seguinte, olha só o que eu vou fazer aqui. Cadê? Eu tenho o conjunto aqui, ó. Tenho o conjunto A. Certo? Esse conjunto aqui, diz o número de elementos desse conjunto aí. Pode dar um exemplo aí de quantos elementos pode ter esse conjunto? 4. Oi? 4. 4. Hein? Isso, 4. Ah, 4. Então, vou colocar aqui, olha. Eu posso ter o A. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu posso ter aqui os seguintes resultados. A, B, C. Deixa eu voltar aqui meu C. C e D. É o seguinte. Esses caras aí, tá bom? Eles são todos os possíveis resultados, tá? Tá bom? Eles são o que nós chamamos de ômega. Agora, não sei que experimento é esse. Eu só sei que desse ômega, esses são todos os possíveis resultados, certo? Então, eu tenho o meu ômega. O meu ômega são todos esses possíveis resultados. Aí a pergunta é o seguinte: quantos eventos eu posso construir a partir desse ômega? Aí são 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 4. Então, eu teria aí, né, A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, para, papá. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16.
né, eu teria 16 possíveis eventos a partir dos resultados do ômega. Tá bom? Agora, como chegou em A, B, C, D, já é outra história. Tá bom? Vai depender do experimento que eu estou fazendo. Então, o importante é saber o seguinte, na verdade, esse 2 elevado a n, ele é o número de eventos a partir de um ômega. Quem é o ômega? O ômega são os possíveis resultados. Ok? Ah, eu tenho um experimento. Qual é o resultado? O ômega dele é cara e coroa. Então, 2 elevado a n pode ser, por exemplo, professor, a primeira página, a segunda página, a terceira página, pode ser o que for, mas sempre vai ser isso aí. Aí, dependendo do problema, a gente pode pegar esse ômega, né, e avaliar quanto ômega e ir construindo uma série de combinações aí. Mas o geral é isso. Clareou mais? Alô? Sim, professor. A dúvida só ficou em relação à questão da repetição do experimento. Aí, no caso, vamos supor que esses 4, A, B, C, D, fosse um dado de 4 faces, só um exemplo. Certo. Aí, se eu fizesse 2 repetições, o meu espaço amostral já seria 8. Então, ficaria, para mim saber, a quantidade de eventos possíveis seria 2 elevado a 8. Seria assim? Isso, seria assim. Seria Tá, agora assim. Isso entendi. que tu estás falando chama-se eventos independentes. Nos eventos independentes, a gente multiplica os resultados. Tá? Que pelo método da enumeração seria pegar quantas possibilidades tem do evento A e quantas possibilidades tem do evento B e multiplicá-las, tá? Tá bom? Seria isso. Isso daí já seria as consequências dessa definição, tá bom? Seria as consequências dessa definição. Bem, partindo dessa ideia, na verdade, eu já aproveitei aquele probleminha para falar sobre isso, mas eu vou retornar aqui, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui as definições que nós precisamos conhecer aqui sobre eventos, tá? Que são, na verdade, os tipos de eventos, tá bom? São os tipos de eventos, que vem mais ou menos aqui assim, ó. Classe dos eventos aleatórios. Vamos ver essa classe dos eventos aleatórios. Vamos lá. Classe dos eventos aleatórios. Primeiro evento. Dá tempo para cá, para cima, ó. Né? Espaço amostral. Deixa eu diminuir aqui, que está muito grande. Tipos de eventos. Evento simples ou elementar. É o conjunto unitário. É um evento que só tem um resultado. Tá bom? O evento só tem um resultado. É muito difícil o evento ter só um resultado. Evento composto. São conjuntos não unitários, ou seja, não vazios. Evento aleatório. É um subconjunto mensurável cuja medida varia entre 0 e 1, inclusive 0 e 1. Evento disjunto ou mutuamente excludentes ou incompatíveis. Significa que os eventos A e B não podem ocorrer simultaneamente. Ou seja, a interseção com B é igual ao conjunto vazio. Tá? Como assim, professor? Por exemplo, eu lanço um dado. Aí o evento A, número par. Evento B, número ímpar. Então, eles não podem ocorrer simultaneamente, né? Então, a interseção de A com B será 0. Eventos independentes. 2 ou mais eventos são ditos independentes, quando a ocorrência de qualquer um deles não afetar a dos outros. Por exemplo, em 2 jogadas de um dado, a ocorrência do número 2 na segunda jogada não é afetada pelo resultado anterior. Então, os eventos se dizem independentes. Por exemplo, a mulher, quando ela vai ter uma criança, então, se ela tiver o primeiro filho é do sexo masculino, o segundo filho,
ele pode ser ou masculino ou feminino, não vai sofrer influência da primeira criança que nasceu, tá? Se você tem uma máquina A e uma máquina B, a máquina A está produzindo parafuso, a máquina B está produzindo parafuso, então a probabilidade da máquina A produzir um parafuso defeituoso não influencia na probabilidade da máquina B produzir um parafuso defeituoso, são eventos independentes. Eventos dependentes. 2 ou mais eventos são ditos dependentes quando a ocorrência de qualquer um deles afetar a dos outros. Então, quando ocorre um evento e esse evento ele afeta o outro evento, então eles são dependentes. Por exemplo, eu tenho uma caixa. Aí eu tenho tantos parafusos perfeitos e tantos parafusos defeituosos. Se eu tirar um parafuso, a probabilidade de ser perfeito ou defeituoso vai ser 1. Quando eu tirar o segundo, se eu não repor o primeiro parafuso, o segundo será influenciado, tá? Então, os eventos dependentes são aqueles em que um evento influencia no outro, tá bom? Geralmente não. Os experimentos sem reposição, eles são dependentes. E os experimentos com reposição são independentes, tá? Aí tem os eventos simultâneos. Eventos simultâneos, 2 eventos são simultâneos, se a ocorrência de um deles não exclui a ocorrência do outro em uma mesma experiência. Tá? Por exemplo, a ocorrência de número primo menor que 6 e B, a ocorrência de número ímpar. Então, eu posso ter um evento que, ao mesmo tempo, seja primo e seja menor que 6. Então, por exemplo, o A ocorrência de número primo, né, no lançamento de um dado, é 1, 2, 3 e 5. E o B é a ocorrência de número ímpar, 1, 3 e 5. Portanto, A e B são eventos simultâneos. Eventos equivalentes. 2 eventos A e B associados a espaços amostrais distintos são equivalentes se ocorrerem juntos. Isto é, quando A ocorre, B ocorre e vice-versa, tá? Evento certo. O subconjunto é o conjunto inverso. Ou seja, o evento certo é aquele em que o subconjunto é o próprio ômega. Evento impossível é o conjunto vazio. Eventos equiprováveis, quando todos os eventos têm a mesma probabilidade de ocorrer. Então, esses todos os possíveis tipos de evento. Fiquem de olho no evento certo e no evento impossível. O evento certo, a probabilidade é 100%, é 1. O evento impossível, a probabilidade é 0. Essa é a ideia. Professor, Diga. você poderia repetir a explicação do evento D? E também, por exemplo, naquele exemplo lá da moeda, a gente teve evento A, B, C e D. A gente vai considerar cada um desses eventos como um tipo de classificação ou a gente classifica todo esse conjunto de eventos? Todo esse conjunto de eventos, tá? Todo o conjunto de eventos. Apesar de terem eventos que são, por exemplo, a gente tem um evento certo e tem outro evento que tem a repetição de 2 caras. A gente considera ele todo? Ele todo. Tá, ok. Tá? É um tipo de evento. O evento, ele é um subconjunto, tá? Daquele espaço amostral. Então, você vai levar em conta, quando eu falo todo subconjunto. Tá bom? Todo subconjunto. Tá bom? Tá, ok, obrigada. Ok? Tá. Tu queres que eu fale sobre o D, a letra D, não é isso? Isso. É isso? Tá, então vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui tirar e vou colocar lá no meu quadrinho de desenho, tá? Esse cara aqui. Professor, Vamos aqui. tem Oi. como um conjunto ser aleatório, independente, equiprovável, tudo junto, né? Tem. Ele pode ter mais. Tu estás perguntando se ele pode ter mais de uma classificação, né? Sim, isso. Ele pode ter mais. Ele pode ter mais de uma classificação, tá? Mas, por exemplo, dentro do experimento, tu vais ter vários eventos.
E esse evento que tu vai escolher, ele vai ter uma classificação, tá bom? Mas o outro eventinho lá dentro, ele pode ter outra classificação. Ele não necessariamente tem que ter a mesma classificação. Dentro do evento, ele é um evento só, classificado como tal, que pode assumir várias situações. Ele pode ser, ao mesmo tempo que independente, ele pode ser, por exemplo, ele pode ser normal, ele pode ser homocedástico, ele pode ser, por exemplo, independente, mas ao mesmo tempo ele pode ser, por exemplo, deixa eu ver uma classificação aqui, pode ser unitário, ele pode ser composto. Agora, que não pode ele ser dependente e independente ao mesmo tempo. Ou ele é uma coisa ou é outra. Nesse sentido, entendeu? Então, tem algumas definições que ele pode ser, né? E outras não. Por exemplo, eu vou voltar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Vou dizer aqui, ó. Oi. No caso das moedas, eu vou considerar ele o quê? Das moedas, se você lançar uma moeda e lançar outra moeda, duas vezes ele vai ser. Vamos lá. Se eu lançar duas vezes, ele vai ser um evento composto, tá certo? Ele vai ser um evento aleatório, tá bom? E ele vai ser um evento independente, porque o lançamento de uma não vai interferir no lançamento da outra. Mas, por exemplo, dentro de todos esses conjuntos, eu tenho também o evento impossível, o evento certo, no caso, que é o evento D. Certo. Isso, eu jogo isso para essa classificação do todo ou não? Como? Eu jogo esse evento certo do D para a classificação do todo, porque os outros não são, mas quando eu for classificar esses subconjuntos de eventos, eu vou considerar ele certo? Todo ele com evento certo? Tu pode repetir a tua pergunta? É porque, assim, o evento D, ele é um evento certo. Quando eu for classificar esse subconjunto de eventos, eu classifico ele como evento certo ou não? O subconjunto de eventos? Isso, porque das moedas lá, eu não tenho evento A, B, C e D. Aí eu classifiquei eles inicialmente lá como composto, independente e aleatório. Como no evento D a gente tem um evento certo, eu classifico todo o conjunto como evento certo ou não? Ou só é para aquele evento específico? Essa classificação não é de todo o conjunto. Essa classificação é do evento especificamente. Tá bom? De um evento especificamente. Você não pode classificar, a não ser que ele seja unitário, né? Aí você pode classificar, tá? Se ele for unitário, tu pode classificar. Se não, porque cada eventozinho ele vai ser diferente, tá bom? Tá? Tá ok. Obrigada. Aí eu vou falar agora sobre evento disjunto, tá legal? Eu vou falar sobre evento disjunto. Disjuntos, deixa eu parar a apresentação aqui. Cadê o pente? Mas podem perguntar mais coisas se quiserem, tá bom? Quem foi que perguntou da letra D? Quem foi que perguntou da letra D? Foi eu, professor. Roberto, olha só essa situação. Seguinte, eu vou pegar aqui um experimento, tá bom? O meu experimento, o meu experimento vai ser o lançamento de um dado, tá bom? Então, no lançamento de um dado, vamos fazer o ômega. Então, vamos fazer aqui o espaço amostral, tá bom? Aí eu vou ter o seguinte, o espaço amostral vai ser o seguinte, eu vou ter aqui, eu vou ter a face 1, a face 2, a face 3, deixa eu esticar mais para cá, mais para cá, mais para cá, a face 4, a face 5 e a face 6, tá bom? Esse é o meu ômega. Aí eu vou chamar o evento A, vou chamar um evento A de número par, de resultado
resultado par, tá bom? Que vai ser igual ao número 2, 4 e 6, ok? Eu vou chamar meu evento B igual o resultado ímpar, certo? Que vai ser igual a 1, 3 e 5. Opa, 1, 3 e 5. Então, é o seguinte, a interseção de A com B é igual ao conjunto vazio. Verdade? Então, é o seguinte, a interseção deles é o vazio. Tá bom? Então, eles são eventos disjuntos, ou mutuamente excludentes. Significa que os eventos A e B não podem ocorrer simultaneamente. Ou seja, A interseção com B é igual a zero. É isso que ele quer dizer. Tá bom? Vou colocar no iníciozinho aqui. É isso que ele quer falar. Clareou mais? Sim, sim. Tá. Então, é isso aqui, olha. A interseção com B é igual a zero, tá bom? Por exemplo, na engenharia de produção, olha só, eu tenho uma produção de 1.000 parafusos, certo? Então, o evento A, parafuso ser defeituoso. Evento B, parafuso ser perfeito. Então, esses dois eventos, eles são disjuntos, porque o parafuso ou é defeituoso ou ele é perfeito. A interseção entre eles vai ser zero. Tá legal? Aí eu vou falar, professor, eu sou engenheira de produção, eu trabalho na parte de gestão, eu vou fazer um estudo, eu vou fazer uma pesquisa para saber a satisfação do operário que trabalha lá no chão de fábrica. Aí tu vai lá com ele, conversa com ele, pergunta a si mesmo, amigo, você está satisfeito? Evento A, está satisfeito com o trabalho. Evento B, não está satisfeito. Então, são dois eventos mutuamente excludentes. Ou o cara está satisfeito, ou o operário está satisfeito, ou está insatisfeito. Então, eles não podem ocorrer simultaneamente. A interseção deles é zero. Beleza, Roberto? Sim. Vou colocar lá no nosso WhatsApp. Ok, gente? Ok, gente? Clareou mais? Podem perguntar, porque isso é uma definição muito específica de probabilidade, né? E aí, né, é bom a gente estar clareando cada vez mais. Agora, eu vou fazer aqui também colocar aqui mais ou menos uma ideia do que seria para a gente uma definição aí de eventos dependentes e independentes, tá bom? Dependendo, mas para isso eu vou precisar primeiro definir aqui o que é a probabilidade. Ele está abrindo aqui o WhatsApp que eu quero jogar esse desenho aí. Bem, vamos lá continuar aqui. Vamos continuar. Para a apresentação aqui. E voltar para nossas definições. Na apostila. Bem, já defini os eventos, classes aleatórias, né? Bem, agora aqui tem as propriedades, né? Essas propriedades estão muito associadas ao conjunto, as propriedades de conjuntos, ok? Olha só essa união e a definição dela. Só um minutinho, já estou retornando.
Bem, retornando aqui, nós vimos que nós temos aqui essas definições, né? Elas são muito pautadas aí nas propriedades da teoria dos conjuntos, ok? Por exemplo, propriedade com os eventos aleatórios. Considere um ômega, o evento é 1, é 2, é N, seja A e B, dois eventos de F de ômega, ok? Então, a união desses eventos, a união de A, a união com B, é igual a evento I pertence a ômega, tal que esse evento I pertence a A, ou o evento I pertence a B. O evento formado pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos eventos é, no caso, conforme mostra o diagrama de Venn, aí, né, a união de A com B. A interseção entre eles, a interseção de A com B, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, né, e que pertence a B também. É o evento formado pelos elementos que pertencem simultaneamente aos dois eventos. Então, aqui o diagrama de Venn mostra aí a interseção entre A e B. A complementação de A e B. Então, a complementação de A e B, elas são os elementos que ela é formada, né? Seja o A, né? O A barrinha, que é o A complementar. Ele é o evento, né, que pertence ao ômega, mas não pertence ao evento A. Então, o complementar de A são os elementos que pertencem ao conjunto universo, mas que não pertencem ao conjunto A, no caso, conforme o diagrama de Venn. Tá bom? Então, é importante a gente lembrar que, no caso, como nós trabalhamos com os eventos, então, como os eventos são subconjuntos, consequentemente, eles vão seguir as leis, né, das propriedades dos subconjuntos, que, no caso, são as propriedades dos eventos aleatórios, tanto da união, da interseção, como do complementar também. Tá? Vai ser, no caso, a nossa interseção aqui. Ok? Agora, vamos falar sobre a partição de um espaço amostral, que é uma definição importante, que é uma definição que vai ajudar a gente aí no entendimento do que, no caso, seria, né, já um pressuposto das definições axiomáticas e das definições de probabilidade lá na frente. Tá bom? Bem, inclusive, eu vou fazer o seguinte, né, se eu tiver um espaço amostral, olha só, se eu tiver um espaço amostral ômega, certo? Se os eventos A1, A2, A3, a N-1, a N, ou seja, cada evento desse, ele for diferente de zero, se a interseção entre eles for zero e a união deles for o ômega, então, nesse caso, eu posso considerar, né, que nós temos aí a formação de uma partição de espaço amostral. Então, o que é a formação de espaço amostral? A formação de espaço amostral é, no caso, uma formação onde todos os eventos são diferentes de zero, a interseção entre eles é zero e a união deles é um ômega. Por exemplo, é como se eu pegasse uma folha de papel e recortasse. Então, olha só, cada pedaço existe, ou seja, não é igual a zero. Um pedaço é diferente do outro pedaço, ou seja, não há interseção entre os pedaços. Mas se eu unir os pedaços, eles vão formar um espaço amostral. Então, a partição do espaço amostral tem que obedecer essas três regras. Todos os eventos têm que ser diferentes de zero, a interseção entre eles tem que ser zero e a união deles é o ômega. Mas, professor, para que a gente está estudando a partição? A partição vai nos ajudar na definição de um teorema mais lá na frente. Então, essa é a partição de espaço amostral. Aqui tem um exemplo de partição de espaço amostral, mas, na verdade, aqui na frente a gente vai ter, né, o que nós chamamos de... Tá bom? Isso aqui... vamos aqui para a definição de Laplace. Definição de Laplace. Laplace referia esses elementos A, o evento elementar de campo A, como os casos favoráveis, elementos do espaço do ômega, como casos possíveis. Então, vamos aqui para uma primeira definição de probabilidade. Laplace diz que a probabilidade é o número de casos favoráveis por número de casos possíveis. Então, suponha que o experimento aleatório tem as seguintes características: há um infinito número de linhas, né, N, né? Há eventos elementares. Então, a probabilidade nada mais é
do que o número de casos favoráveis por número de casos possíveis. Aí vem lembrando aqui que um evento simples é um evento formado por um único ponto amostral, né? A expressão evento igualmente possíveis era usada desde a Idade Média, né? Espaço amostral finito. E aqui as definições axiomáticas de probabilidade. As consequências imediatas são as seguintes. Primeiro, para todo evento, a probabilidade desse evento sempre será entre 0 e 1, ou 0 e 100%. Quer dizer o seguinte, não existe probabilidade negativa e não existe a probabilidade acima de 1. Segunda consequência, a probabilidade do ômega sempre vai ser 1, porque é a probabilidade do evento certo. Terceira consequência, a probabilidade do conjunto vazio é igual a 0, que é o evento impossível. E a quarta consequência, a probabilidade, né, de A união com B vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B, se a interseção entre eles for 0. Ou seja, se os eventos forem mutuamente exclusivos, eu posso dizer que A união com B é somente P de A mais B. Caso contrário, eu tenho que ter menos a interseção na definição de probabilidade. A partir disso tem os teoremas, tá? Teorema 1, os eventos A1 até AN formam a partição do espaço amostral, já vimos lá na frente. Teorema 2, se o conjunto vazio é um evento impossível, então a probabilidade do conjunto vazio é 0. Teorema 3, né? Teorema do evento complementar. Para todo evento A contido no ômega, a probabilidade desse A mais a probabilidade do seu complementar é igual a 1. Então, sempre a probabilidade de um evento A mais o complementar é igual a 1, até mesmo porque o complementar é formado por todos os elementos que não estão em A, dentro do universo. Teorema 4, a probabilidade de A união com B é A mais B menos A interseção de C. Epa! Aí você vai dizer, mas professor, se não acabou de dizer que a probabilidade de A união com B era somente A mais B, como é que agora tem menos A interseção com B? É porque é o seguinte, se o evento for mutuamente exclusivo, esse A interseção com B vai ser 0, aí vai sobrar só A mais B, tá bom? Então, por isso que ele diz, olha, se A interseção com B for 0, então A união com B é somente P de A mais B. Isso tem o teorema dos conjuntos. E o teorema 5 fala, né, que a união de A com B sempre vai ser menor ou igual a A mais B. Isso aqui é já consequência, esse teorema já é consequência. E aí tem o teorema do produto, né, do espaço amostral, o produtório dele, né, o teorema 7 já vem para todos os eventos, união de todos os eventos, tá? Mas aqui desses teoremas é importante a gente estar muito atento aqui. Para esse teorema da soma, para o teorema do complementar, do 0 e do 1. São os 4 mais utilizados. Aí vem aqui os eventos aqui, tipo de eventos, eventos aqui prováveis, né? Os eventos aqui prováveis são aqueles eventos que, né, considerando o espaço amostral, têm a mesma possibilidade de ocorrência, tá? Então, sempre você vai ter a probabilidade igual de ocorrências aqui prováveis, tá bom? A gente tem aqui alguns exemplos. Aí vamos aqui ter a independência entre os eventos, tá? Se os eventos A e B são independentes, então a probabilidade de A e a probabilidade de B, uma não interfere na outra, então a interseção entre elas vai ser P de A mais P de B. A probabilidade condicional, tá? Ela é quando não há independência, quando o resultado de um determinado experimento ele acaba, de uma certa forma, influenciando na ocorrência de outro evento. Bem, então é o seguinte, a probabilidade condicional e o teorema de Bayes, que está mais lá na frente, vão exigir da gente aqui uma dedicação maior, tá? Então a gente fecha hoje com o tema independência. Tá? Eu vou colocar lá aqui a independência. E a gente vai falar bastante amanhã sobre a probabilidade condicional e no caso aí, a independência. Tá bom? Então, essas são as definições